Levítico 8:15, o pastor Diogo já orou, então vamos direto na palavra. Diz assim a Bíblia: e Moisés imolou e tomou, vamos no 14, então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar, em redor, e purificou o altar, e depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou para fazer expiação por ele. E depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o fígado, e os rins, e toda a gordura dos rins, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Perceba, Moisés ele queima as vísceras no altar, mas ele pega o couro, a carne e os excrementos do animal e lança fora do arraial, conforme o Senhor ordenara. Vem comigo agora para o versículo 23, e Moisés o imolou e tomou o seu sangue, está falando de imolar mais um animal, imolou, tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o seu polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto de sangue sobre o altar em redor. Graças a Deus por essa palavra. Meus amados, Deus sempre desejou um reino de sacerdotes. Nós fomos ministrados nesse último domingo, na mensagem do pastor Diogo, quando ele falava que o desejo de Deus foi sempre que a natureza, que os animais, que a flora olhasse diretamente para o homem, e no homem visse a imagem de Deus. Deus sempre desejou, continua desejando e continua clamando pelo entendimento de que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Culturalmente nós entendemos o sacerdócio de modo muito deficitário. Por exemplo, se você falar assim, fulano de tal é um sacerdote de Deus, provavelmente a maioria das pessoas vai entender que esse fulano de tal tem um cargo de pastor em alguma igreja, ou é um pregador itinerante, ou é um cantor que ministra em algum ministério de louvor e sai cantando por aí. A nossa visão de sacerdócio, ela é muito limitada. Sim, essas pessoas elas são sacerdotes, mas o sacerdócio ele não se limita a uma casta de pessoas. O sacerdócio não é limitado a um grupo específico de pessoas. Mas Tiago, no Antigo Testamento, o sacerdócio era apenas a família de Arão. Sim, na verdade, no Antigo Testamento isso era muito radical. O sacerdócio não se tratava de um talento específico. Não tinha um olheiro observando da mesma forma que um olheiro observa um atleta de futebol para captar ele para jogar num time de futebol. Não. Se você não nasceu na família sacerdotal, você não é sacerdote. Se você nasceu na família sacerdotal, você é sacerdote. E quando eu te ensino isso, talvez você possa achar que é contraditório com o que eu falei, de que todos nós somos sacerdotes. Mas nós vamos perceber, conforme a revelação gradual do Evangelho, que todos nós fazemos parte da família de Deus. Se no Antigo Testamento você precisava nascer na família de Arão para ser sacerdote, no Novo Testamento, conforme a filiação que Deus te dá, através do sangue de Jesus, Ele já te faz um sacerdote. Quando nós olhamos o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós não vamos ler agora por conta do tempo, mas anote aí e veja em casa depois. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus fala com Moisés que Ele está preparando um reino de sacerdotes. Preste atenção, não é um reino com sacerdotes, é um reino de sacerdotes. Não é um reino em que alguns sejam sacerdotes, é um reino em que todos sejam sacerdotes.
Nós vamos para o Novo Testamento, onde a revelação progressiva do Senhor vai se ampliando cada vez mais. E nós vemos o apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dizermos que dentre outras coisas, nós somos nação santa, povo adquirido, e nós somos sacerdócio real. Aquela palavra não era uma palavra para uma casta, mas era uma palavra universal para todo aquele que é filho de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 5 e 6, o apóstolo João escreve que Jesus, que Deus através de Jesus, Ele nos faz um reino e Ele nos faz sacerdotes. Então, a partir do momento em que você é chamado por Deus para a salvação, você também é chamado por Deus para um sacerdócio. Tiago, mas eu não tenho chamado pastoral, eu não sou pastor. Queridos, nós não precisamos tanto de pastores quanto precisamos de uma igreja pastoral. Nós precisamos mais do que de pastores, nós precisamos de um coração pastoral. Tiago, mas eu não sou profeta. Nós precisamos ser uma igreja profética. Tiago, mas eu não sou um mestre. Nós precisamos ser uma igreja zelosa na lei do Senhor. Tiago, mas eu não sou um evangelista, eu não prego bem. Querido, a gente precisa ter um caráter evangelístico. Tiago, Deus não me chamou para ser um apóstolo, mas você pode ter um coração apostólico. O que eu quero cravar no seu coração nesse momento é que sacerdócio não se trata de um cargo instituído por homens, mas se trata de um chamado de Deus na vida de todo aquele que crê e que tem Jesus Cristo como seu Senhor. E em Levítico nós temos um processo onde Deus ensina como a adoração é feita, onde Deus ensina como o holocausto e como diversos sacrifícios são feitos. E nesse trecho em específico que nós lemos no início da palavra, você está vendo o momento em que Moisés está consagrando Arão e a família sacerdotal para iniciar a sua linhagem sacerdotal que perdurou durante milênios na nação de Israel. E é interessante, o texto é enorme e existem muitas lições. Eu não vou cair aqui na tentação de querer falar tudo hoje, mas eu quero citar algumas coisas bem específicas que tratam do processo de consagração do sacerdócio. É interessante que, embora o sacerdócio seja para todos, o sacerdócio não pode ser realizado de qualquer jeito. Embora o sacerdócio seja para todos, o sacerdócio não pode ser realizado de qualquer jeito. Você pode ser um sacerdócio no seu trabalho, você pode ser um sacerdote na sua família, você pode ser um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor aonde você estiver, mas essa função ela não pode ser exercida de qualquer jeito. Portanto, através de Moisés, Deus dá ordenamentos para que esses sacerdotes se consagrem. E através dessa consagração, eles se tornariam aptos para exercerem um sacerdócio abençoado sobre toda a nação de Israel. É interessante que, se nós pensarmos nisso, nós podemos compreender também que o Evangelho é poderoso e que o chamado de Jesus é para todos, mas nós não traremos transformação através do Evangelho se nós vivermos de qualquer forma. Nós temos, segundo algumas pesquisas otimistas do IBGE, cerca de 80 milhões de evangélicos no Brasil. Mas eu te pergunto e te questiono, será que os 80 milhões de evangélicos do Brasil entenderam o chamado de Deus para a sua vida? Será que os 80 milhões de evangélicos no Brasil têm uma vida de oração saudável e diária com Deus? Será que os 80 milhões de evangélicos do Brasil estão com o seu relacionamento íntimo em dias com Deus? Provavelmente você e eu não precisamos conhecer todos os evangélicos do Brasil para perceber o cenário no qual nós estamos inseridos. Infelizmente, nós temos cristãos que são apenas cristãos nominais. Eles carregam o nome de Cristo na sua testa, eles carregam o nome de Cristo na bio do Instagram, eles carregam o nome de Cristo no status do WhatsApp, mas não carregam o nome de Cristo no coração. E se você for perceber comigo, nos versículos 15, 16 e 17 de Levítico 8, a Bíblia me mostra algo muito precioso e eu quero que você dobre a sua atenção para entender o que Deus quer falar. Moisés, ele pega um novilho
e ele vai ali sacrificar o novilho, mas o sacrifício não é feito de qualquer forma. A Bíblia nos mostra o fato de Moisés pegar as vísceras do novilho. O versículo 16 vai dizer, ele pega a gordura das entranhas, ele pega o redenho do fígado, ele pega os 2 rins e a gordura dos rins e queima sobre o altar. Ele pega as vísceras do animal e coloca sobre o altar. Agora ele pega a pele do animal, ele pega o couro do animal e lança fora. Queridos, isso é praticamente o contrário do que qualquer um de nós faríamos com um novilho. Se eu te desse um novilho e falasse assim, sacrifica esse novilho e dá a melhor parte dele para Deus, provavelmente você pegaria o couro, que é de grande valor, você pegaria a carne, que é de grande valor, você pegaria a lã, que é de grande valor, e ofereceria a Deus e jogaria as vísceras fora. Mas Deus faz justamente o contrário, Ele pede as vísceras. Por quê? Porque Deus quer uma consagração que não seja apenas de couro, que não seja apenas de pele, que não seja apenas daquilo que você julga valioso. Deus quer uma consagração que venha de dentro para fora. Você precisa entregar as suas vísceras para Deus, você precisa entregar o seu interior para Deus. Chega de nós buscarmos um status de cristãos, nós precisamos ser cristãos de verdade. Chega de nós buscarmos um status de filhos de Deus, nós precisamos ser filhos de Deus de verdade. Chega de nós buscarmos apenas um registro do nosso RG espiritual, nós precisamos estar alinhados com o coração e com o caráter do Pai. Essa noite Deus está sinalizando para você, você que é sacerdote, você que é chamado, entregue as suas vísceras para Deus, entregue o seu interior para Deus, entregue o seu íntimo, entregue o seu âmago para Deus. O texto vai passando, e eu prometo, não vou cair na tentação de querer falar tudo, então nós vamos para o versículo 23, e o versículo 23 e 24 trazem alguns ensinamentos bastante curiosos acerca desse processo de consagração. A Bíblia diz que Moisés, ele agora pega o sangue, na verdade, desde o 22 tem algo precioso, a gente não leu o 22, mas tem algo precioso no 22, e quando Moisés vai sacrificar o animal, os sacerdotes, todos eles colocam a mão sobre a cabeça do animal. Aquilo simboliza o mistério da substituição através do sacrifício. Aquilo já simboliza o sacrifício de Cristo. Quando Cristo morre em nosso lugar, nós entendemos que nós mereceríamos estar ali. Queridos, a visão figurativa de um sacrifício, a visão gloriosa de Cristo morrendo em nosso lugar, a visão estética de um cordeiro imolado, a visão poética de Jesus, ela é muito bonita, mas eu não sei se você já parou para de fato imaginar como é o sacrifício de um animal. Eu não sei se você já esteve num abatedouro, se você já esteve num açougue, se você já esteve num local onde animais passam da vida para a morte, eles são sacrificados, são cortados, são ali divididos, nesse caso, no caso da nossa sociedade, divididos para o consumo de alguém que vai comprar aquela carne. Mas se você até já entrou num açougue para comprar um pedaço de carne, você percebe que o açougue tem um cheiro particular e não é um cheiro bom, porque ali o sangue é derramado, ali a carne é cortada, ali o animal foi morto ou foi recém-morto. Não é algo bonito de se ver um animal sendo morto, o sangue derramando, a carne sendo cortada, as vísceras sendo arrancadas. É uma cena que, se você tiver acesso, certamente fica marcada no seu interior. Mas Deus não priva os sacerdotes daquela cena. Na verdade, aquela cena é até pedagógica, porque ao perceberem a gravidade e a profundidade de como aquele sacrifício é feito, eles passam a valorizar o sacrifício.
Sabe, nesses últimos dias o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Eu oro para que Deus te livre de uma visão romântica do Evangelho. Eu oro sim para que Deus te livre de uma visão romântica do Evangelho. Como assim, Tiago? Uma visão romântica, uma visão que acha que Deus é apenas um ser bonitinho, uma visão que acha que o Evangelho é apenas frase de efeito, uma visão que acha que o Evangelho é apenas rede social, uma visão que acha que Deus só tem interesse em te abençoar, em te dar carro, em te dar casa, em te dar casamento, em fazer tudo isso. Sei, querido, Deus quer te abençoar sim, Ele te ama sim, mas você precisa entender a gravidade do Evangelho. Certa vez um amigo meu testemunhava que durante muito tempo, mesmo ele já sendo cristão, inclusive instruído na palavra, ele dizia: olha, eu demorei muito tempo para perceber e entender por que Jesus teve que morrer numa cruz. Você já parou para se perguntar por que Jesus teve que morrer numa cruz? Queridos, eu creio profundamente que o nosso Deus é onipotente, Ele tudo pode. Se Deus quisesse apenas no estralar de dedo, restaurar toda a humanidade, apagar todo o pecado da humanidade, ninguém teria nada a ver com isso. Mas o fato de Deus entregar o seu próprio Filho para ser humilhado, para ser escrachado, para ser morto, sacrificado numa morte que, além de dolorosa, culturalmente era vergonhosa, isso revela a gravidade do pecado, a gravidade da ofensa. Eu sempre costumo dizer que o pecado é uma ofensa contra alguém que é eterno, e uma ofensa contra alguém que é eterno é uma ofensa eterna. Se eu ofendo alguém hoje, esse alguém morre amanhã, essa pessoa que morreu não vai ficar ofendida depois da morte. Mas se eu ofendo alguém que é eterno, existe um potencial eterno de que essa ofensa traga uma condenação eterna. Por isso nós precisávamos de um sacrifício que também é eterno, que tem uma reparação eterna para nos purificar de uma ofensa que poderia ecoar por toda a eternidade. Se você observar algumas religiões, algumas crenças, não só na nossa sociedade, mas ao redor do mundo, também tem no seu sistema religioso, no seu sistema sacrificial, a prática de derramamento de sangue. E se você for olhar os sacrifícios de Levítico, a grande maioria, na verdade, nenhum deles a gente faz mais. A gente não mata novilho na igreja para sacrificar a Deus, a gente não mata mais pássaros, rolinhas, a gente não mata, não faz nada disso, querido. Por que a gente não faz mais nada disso? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Se você for estudar Levítico, você vai perceber, por exemplo, que tem sacrifícios que eram realizados anualmente. Todo ano, por exemplo, havia um sacrifício que era oferecido pelo pecado da nação. E se Deus aceitasse aquele sacrifício, a nação seria abençoada durante todo o ano, haveria prosperidade durante todo o ano, o povo venceria todas as guerras que lutasse naquele ano. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício, então seria um ano de seca, seria um ano de pobreza, seria um ano de morte. Então, queridos, aquele sacrifício precisaria ser oferecido todos os anos. Por quê? Porque o sangue de um animal no mundo espiritual tem um poder finito. Sangue é uma moeda no mundo espiritual, e toda moeda, todo dinheiro tem fim. A gente costuma dizer, dinheiro não nasce em árvore. Por que a gente não sai gastando aí à toa? Porque o nosso dinheiro é finito. Mas imagine que de repente, você consegue por algum motivo, ter dinheiro infinito na sua conta para o resto da sua vida. Você não se preocuparia mais em poupar dinheiro, porque aquilo nunca mais iria te faltar. Existem inclusive algumas seitas mais pesadas, seitas satânicas, que praticam um ritual de sacrifícios humanos. Nós vemos na palavra de Deus o exemplo de um Deus chamado Moloque, que recebia sacrifício de crianças recém-nascidas, sendo oferecidas e mortas para agradar aquele Deus, para receber recompensas daquele Deus. Mas até o sangue de uma criança recém-nascida, ela é finita, porque uma criança recém-nascida, que não cometeu nenhum pecado, ainda assim, ela nasceu com uma natureza pecaminosa, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a
morte. Então, mesmo que um pecado não tenha sido cometido, aquela criança, por ter sido gerada em natureza pecaminosa, o sangue dela é finito. Mas Deus, em sua soberania, Ele aprove por seu desejo derramar sobre Maria uma gestação sobrenatural. Jesus não foi gerado por um espermatozoide do homem. Jesus não foi gerado pelo espermatozoide de José. Jesus, ele foi preenchido no útero de Maria pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus em Maria. Jesus não é nascido em natureza pecaminosa. Sim, porque o sangue dele passa a valer para sempre. Não há limitações para o sangue de Jesus. É por isso que ele morreu há 2000 anos atrás. Mas se você precisar hoje, existe perdão, existe cura e existe salvação para a sua vida. E você está seguro nesse sangue. Você está seguro que viverá eternamente com Deus Pai, porque o sacrifício do Senhor vale para todos sempre. Então Moisés, ele pega o sangue desse cordeiro e derrama sobre 3 lugares do corpo dos sacerdotes. Ele libera o sangue sobre a orelha direita, ele libera o sangue sobre o polegar direito da mão, e ele libera o sangue sobre o polegar direito do pé. Perceba que ele não mergulha a mão no sangue, não é a mão toda, é só o polegar. Orelha direita, polegar direito da mão, polegar direito do pé. E queridos, isso nos traz ensinamentos muito profundos. Primeiro, Tiago, por que o sacerdote recebia o sangue na sua orelha direita? Porque não tem como nós exercermos um sacerdócio profundo em Deus, se nós não ouvirmos a voz de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é ouvirmos a voz do Senhor. Eu vejo que na nossa geração existe uma sede muito grande de ativismo espiritual. Fazer, tem que fazer. E é bom que você faça as coisas para Deus, mas você precisa discernir se o seu ativismo espiritual, na verdade, não é um disfarce para a sua insensibilidade espiritual. Existe muito morto que está ativo espiritualmente, mas aquela atividade não provém de algo que ele ouviu. A primeira coisa que nós precisamos como sacerdotes é de termos um ouvido espiritual consagrados a Deus. Amados, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Se você não sabe, eu gostaria de te dizer, e é um dos versos mais profundos, que mais mexem comigo em toda a palavra, e é a declaração de fé de Israel no Antigo Testamento, quando eles dizem assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E essa expressão, ouve, ó Israel, no original ela dita Shema Israel. E é interessante que a palavra Shema, ela significa ouvir, mas também significa obedecer. Por que o sangue, além de derramado sobre a orelha do sacerdote, é derramado sobre o polegar do sacerdote? Porque tudo aquilo que você ouve no seu ouvido espiritual precisa se traduzir em uma ação, em uma prática na sua vida cotidiana. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, e é uma das ilustrações mais conhecidas de toda a Bíblia. A palavra de Deus diz que certo homem fez a sua casa sobre a rocha, e Jesus vai contando a história e explicando: olha, o homem que faz a casa sobre a rocha é o homem que ouviu e que pratica as minhas palavras. O homem que faz a casa sobre a rocha é o homem que ouviu e que pratica as minhas palavras. Sobre ele podem vir ventos, sobre ele podem correr rios, sobre ele podem vir tempestades, mas a casa dele não será abalada. Amado, você pode não controlar o Covid, você pode não controlar o político que controla a sua nação, você pode não controlar a bolsa de valores, você pode não controlar diversas coisas, mas você pode ter uma vida prática com Deus. E se você tiver uma vida prática com Deus, as circunstâncias que te rodeiam não conseguem destruir a sua casa.
Aí no versículo 26, Jesus diz, atenção, aquele que ouve e não pratica. Perceba que a diferença, eu não estou falando de alguém que ouve e que não ouve. Eu não estou falando de quem está online, nesse culto online, e quem não abriu o link. Ah, fulano não abriu o link, a casa dele está sobre a areia. Não é isso, querido. O que eu estou te dizendo é que você, na verdade todos vocês nesse momento, estão vendo uma pregação, estão ouvindo uma pregação, mas só alguns colocarão em prática aquilo que está sendo ministrado. E Jesus diz, aquele que ouve e não pratica, é semelhante a alguém que faz a sua casa sobre a areia. Da mesma forma vem sobre ele ventos, transbordam rios, vem tempestades, e a casa dele cai, e como é grande a sua queda. Por que ouvir e obedecer no original é a mesma palavra? Porque para Deus não faz sentido você ouvir e não obedecer. Eu sei que existem muitos surdos espirituais na nossa sociedade. Existem muitos surdos espirituais até dentro da igreja. Mas eu tenho percebido que existem mais pessoas não diligentes do que pessoas surdas. Porque de repente você está num ambiente, pá, Deus fala com você. Você está aqui assistindo esse vídeo, de repente algo sopra no seu coração. Mas eu não consigo fazer por você o que você precisa fazer em Deus. Eu posso orar pela sua vida, mas eu não posso orar no seu lugar. Você precisa orar. Eu posso jejuar por você, mas eu não posso jejuar no seu lugar. Você precisa jejuar. Eu não posso abdicar do pecado por você. Você precisa ter a sua vitória pessoal com Deus. O sangue é derramado sobre o ouvido e o sangue é derramado sobre o polegar, porque tudo que Deus fala ao seu coração precisa se traduzir numa prática diária. E aí o sangue é derramado também sobre o polegar direito, e isso diz respeito ao Senhor conduzindo os nossos passos. Amados, se tem algo que nós precisamos mais do que nunca, é do Senhor conduzindo os nossos passos. Neste mundo que é tão incerto, nós precisamos ser conduzidos por aquele que é certo. Nesse mundo que é tão torto, nós precisamos ser conduzidos por aquele que é direito, aquele que é reto. Deus, Ele quer falar com você, Ele quer ensinar as suas práticas, e Ele quer dirigir os seus caminhos. Agora eu gostaria que você viesse comigo rapidamente, lá para o livro de Juízes, capítulo de número 1, versos 5 a 7. Eu não vou ler só por conta do tempo, mas eu quero falar algo muito precioso. Juízes capítulo 1, versos 5 a 7. Quem está no chat, coloca no chat por favor, para quem não pegou, vê depois, e anota para poder ler em casa ao final dessa pregação. Mas vamos correr por causa do tempo. Em Juízes capítulo 1, versículo 5 ao 7, lá conta a história de um rei chamado Adoni-Bezeque. Olha aí, nome bonito para você dar para o seu filho, caso esteja em dúvida. Adoni-Bezeque é um nome muito bacana para você colocar no seu bebê. E Adoni-Bezeque era um rei inimigo de Israel, e um rei que tinha o costume de, quando ele vencia uma guerra e capturava outro rei, ele cortava o polegar desse rei que era vencido da mão e cortava o polegar do pé. E no texto tem a explicação. Por que ele fazia aquilo? Porque um rei que tivesse o seu polegar cortado, ele não conseguia segurar a espada. Na verdade, queridos, a fisiologia vai dizer que você não consegue segurar nada sem o seu polegar. Tenta segurar alguma coisa sem o seu polegar. Tenta manusear uma faca sem o seu polegar. Você vai ter uma dificuldade imensa, porque o que te faz segurar as coisas é justamente esse dedinho polegar. Tiago, o que é que você está querendo ministrar acerca disso? O que eu quero te dizer, querido, é que muitas vezes o diabo tem cortado o nosso polegar, e por conta disso nós não temos manuseado a palavra de Deus. Talvez você é sacerdote do Senhor e o diabo cortou o seu polegar, e você de repente deixou de manusear a espada do Espírito. Você entra numa guerra espiritual e o diabo te escracha todo, te nocauteia, acaba com sua vida. Você está sendo surrado pelo diabo e não percebe. Certa vez eu conversei com uma pessoa, e a pessoa pediu um aconselhamento, e passou assim um tempão contando um monte de história da vida. Está acontecendo isso. E depois que ela falou tudo, aí eu falei para a pessoa, olha,
Você está sendo surrado pelo diabo e não percebe. E muitas vezes nós temos entrado em guerras espirituais sem manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe como é que isso se traduz na nossa vida prática? Isso fala, queridos, de evangélicos, crentes, filhos de Deus, e eu uso a palavra de propósito para mostrar que são pessoas que estão recorrentemente na igreja, que estão recorrentemente ouvindo a palavra de Deus, mas que querem resolver tudo na sua vida do seu próprio jeito. Pegar a palavra, pegar a espada do Espírito diz respeito a você praticar, a você lutar uma guerra com as armas de Deus. O mundo diz que se você perdoa, você é bobo. Se você perdoa, você é fraco. A palavra de Deus fala que o primeiro que perdoa é mais forte. É você pegar a palavra, a espada, você lutar com as armas de Deus. O mundo propaga a vingança pessoal. A Bíblia fala, minha é a vingança, diz o Senhor. Muitas vezes você está com seu coração cheio de vingança contra pessoas, cheio de vingança contra situações, cheio de vinganças contra N coisas no seu coração. Mas Deus está nessa noite dizendo, deixa eu lutar por você. Você não precisa sujar suas mãos, eu vou lutar essa guerra com você. E quando aqueles reis não conseguiam manusear mais a espada, Juízes capítulo 1, versículo 5, versículo 5 até o 7, Adoni-Bezeque vai dizer o seguinte: o que eu mais gostava é que aqueles reis precisavam comer as migalhas da minha mesa, porque eles não conseguiam mais pegar a comida, porque o polegar estava cortado. Sabe o que é que vai acontecer, querido? Se o inimigo cortar o seu polegar, você vai começar a viver de migalhas, você vai ficar raquítico espiritual, você vai ter que mendigar na mesa do inimigo. Muita gente acha que o desejo do diabo é te matar. A última coisa que o diabo quer é te matar. Ele quer te ver humilhado, sem forças. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que de repente na nossa nação, um pastor muito conhecido e muito respeitado, uma autoridade, uma referência moral, sofra um atentado e fique comprovado na investigação criminal que esse atentado foi fruto de perseguição religiosa. Alguém odeia crente, foi lá, matou esse pastor. O que vai acontecer? Esse pastor, ele vai se tornar um mártir, ele vai inspirar novas pessoas, e provavelmente na nossa nação haverá um salto de conversões, porque as pessoas começarão a olhar para a vida desse cara, e terão a sua história transformada pela história desse cara. Então a última coisa que o diabo quer é te matar. A última coisa que o diabo quer é te transformar num mártir. Quando o diabo te mata, quando a perseguição chega ao nível de te matar, é porque você está causando um dano irreversível para o inferno. Mas o que o diabo mais te deseja é te manter com os polegares cortados, comendo migalhas, quando na verdade Deus te chamou para assentar à mesa. Polegares do pé cortado dizem respeito a pessoas que não conseguem se colocar de pé. A fisiologia vai dizer que o que deixa uma pessoa de pé é justamente o polegar. Se você cortar o seu polegar, você não consegue ficar de pé, você literalmente cai para frente, querido. Eu não desejo isso para ninguém, mas experimente andar na sua casa descalço, com o polegar para cima. Só de você levantar o seu dedão, você já começa a andar com dificuldade. Porque o polegar é o que dá o equilíbrio, é o que dá a estrutura para você ficar de pé. Sabe o que diz a simbologia do diabo cortar os polegares do nosso pé? Isso diz respeito a cristãos que não conseguem ficar de pé. Eles se levantam e caem, se levantam e caem, se levantam e caem. E muitos estão se frustrando e esfriando na fé, principalmente porque têm caído no mesmo pecado costumeiramente. E aí você cai no mesmo pecado sempre, se levanta, fica de pé e cai no mesmo pecado, se levanta, fica de pé, cai no mesmo pecado. Você chega uma hora que você pensa, eu não vou mais lutar, eu vou me entregar. Então você desiste de ficar de pé de tantas vezes que você caiu. Mas existe um Deus
que pode restaurar os polegares da sua mão, colocar a espada do Espírito na sua mão, que é a palavra, e a palavra é lâmpada para os seus pés, a palavra vai te purificar, e esse mesmo Deus também restaura o polegar do seu pé. Você não nasceu para viver uma vida levantando e caindo em pecado o tempo todo, sendo acorrentado e humilhado pelo diabo, não. O Senhor Deus, através da sua palavra, tem sustento para você. Você vai vencer pecados ocultos através dessa fé nessa noite. Deus tem liberdade para você. E eu gostaria de terminar falando de uma história que é muito conhecida. Ela está sendo citada tanto em Lucas 22 quanto em João 18. Eu acho interessante que Lucas 22, talvez por Lucas ser médico, ele cita a cura de Deus. E essa história diz respeito a quando os soldados eles vão prender Jesus, e Pedro de repente saca da bainha uma faca, e segundo o entendimento dos teólogos, Pedro na verdade tenta cortar o pescoço de um rapaz chamado Malco. Malco se desvia e então a orelha é cortada. Eu não sei se isso aconteceu de fato, ou se Pedro ele foi direto na orelha, mas eu gostaria de trazer para você um detalhe muito precioso no texto. Tanto em Lucas 22, quanto em João 18, você vai perceber que Malco não era um soldado, como muitas pessoas falam, né? Pedro cortou a orelha do soldado. Não, Malco não era um soldado. Malco era o servo do sumo sacerdote. Deixa eu te explicar aqui, queridos, a história de Malco, e nós vamos orar para encerrar. Malco, ele era servo do sumo sacerdote, e essa expressão significa algo muito especial. Quando uma criança em Israel era levada ao templo, e todas eram levadas numa determinada idade, elas aprendiam a lei em casa, elas aprendiam toda a Torá em casa, e de repente elas eram levadas para o templo para fazerem um teste, algo muito parecido com a peneira de futebol que a gente tem aqui no Brasil, né? Criança quer ser jogador de futebol, aí o pai leva ele fazer um teste lá no clube. Essas crianças passavam por um teste, e as melhores crianças, os pré-adolescentes, eram selecionados para servirem no templo. Então eles tinham ali diante deles uma carreira sacerdotal, cujo auge era ser sumo sacerdote de Israel. O sumo sacerdote era o auge da carreira religiosa em todo Israel. Na nação de Israel só deveria haver um sumo sacerdote. Por questões políticas naquele tempo haviam 2 sumos sacerdotes. E Malco, ele é chamado de servo do sumo sacerdote, e essa expressão diz respeito a alguém que era um estagiário do sumo sacerdote. Talvez na nossa cultura, a cultura brasileira, o estagiário é o menor na empresa, mas não, nesse momento aqui, Malco estava no lugar mais próximo, no cargo mais próximo para se tornar um sacerdote. Então ele tinha toda uma carreira sacerdotal que ele já tinha trilhado desde criança, desde pré-adolescente, adolescência, a vida adulta dele. Ele certamente sonhou com aquilo, porque isso era algo sonhado pelas crianças de Israel. Certamente ele investiu a vida dele toda naquilo. Mas existe algo: quando um sacerdote era avaliado para se tornar um sacerdote, ele era avaliado e não podia ter nele nenhum defeito físico. Eu quero com muito zelo te contar essa informação. Talvez tenha crianças na sala, enfim, as crianças vão entender. Mas quando um sacerdote era avaliado, até o órgão genital dele precisava estar perfeito para ele ser um sacerdote. Não podia haver dano algum no seu corpo, não podia haver defeito nenhum nele. Então Malco, servo do sumo sacerdote, ele é levado a uma missão militar, porque ele estava sendo preparado. Então aquilo era um teste para ele. Ele vai acompanhar o grupo militar que vai prender Jesus. Malco, você tem aqui uma missão importante. Você vai acompanhar aqui o BOPE, que vai prender agora um cara que é importante. Está querendo prender esse cara há muito tempo, e você vai chefiar essa delegação. Esse era Malco, servo do sumo sacerdote. Então quando os soldados chegam para prender Jesus, Malco está lá. Pedro tira a faca da bainha, a espada da bainha, e de repente corta a orelha de Malco. Meu amigo, quando a orelha de Malco caem os sonhos de Malco,
cai o projeto de vida de Malco, cai a razão de viver de Malco, porque sem orelha ele não poderia ser sacerdote, ele não poderia ser o sumo sacerdote. Isso diz respeito, gente, a muitas pessoas que foram mutiladas em sua vida emocional, mutiladas em sua vida espiritual, mutilada nos seus sonhos, talvez por uma palavra do seu pai, da sua mãe, talvez por uma palavra de um amigo seu, talvez por uma palavra até de alguém que você tinha como sendo uma referência de Deus, como sendo boca de Deus na sua vida. E muitas vezes nós vivemos essa cena: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja, eu levantarei a minha igreja. Muitas vezes, as pessoas que deveriam ser instrumento de cura, elas foram instrumento de ferida em nossas vidas. O IBGE também vai dizer que no Brasil existem mais pessoas que entraram e saíram da igreja do que pessoas que estão na igreja atualmente. E normalmente as pessoas que saem da igreja, a grande maioria, elas não saem porque tiveram problemas com Deus, elas saem porque tiveram problemas com outras pessoas, a ponto de elas nem suportarem ficar no mesmo lugar, nem suportarem pertencer ao mesmo grupo. Jesus vai lá, pega a orelha, repreende Pedro e coloca a orelha de Malco no lugar. Amados, quando Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, Jesus restaura o ministério de Malco, Jesus restaura os sonhos de Malco, Jesus restaura o projeto de vida de Malco, Jesus traz de volta o sonho e a esperança daquilo que foi arrancado por alguém. Eu não sei se foi seu pai, eu não sei se foi um líder, eu não sei se foi um amigo, eu não sei se foi uma situação, mas talvez você está aqui ouvindo nesse momento e algo foi arrancado da sua vida. E de repente você se viu com seus sonhos no chão. De repente você se viu frustrado, triste, abatido. Você se viu sem saída. Eu gostaria de te dizer nessa noite que Jesus está colocando a sua orelha no lugar de volta. Que Jesus está restaurando os chamados nesse momento. Que Jesus está restaurando ministérios nesse momento. Talvez a tua orelha caída tenha sido o teu casamento que desfaleceu. O Senhor Jesus está restaurando o seu casamento nesse momento. Eu não sei o que significa essa orelha para você, que alguém arrancou, mas o Senhor Jesus pode restaurar isso. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Oh, aleluia. Amados, eu sinto que o Senhor Deus quer restaurar o nosso sacerdócio nessa noite. Nós começamos essa palavra enfatizando que o sacerdócio não é um cargo, que o sacerdócio não é uma posição dentro da igreja. O sacerdócio é um chamado de Deus para todos aqueles que fazem parte do reino. E Deus não te quer mutilado dentro do reino dele. Talvez você está dentro do reino de Deus, mas está mutilado na sua orelha e não ouve mais a voz de Deus. Você até está dentro do reino, mas está mutilado no seu polegar da mão e não consegue mais manusear a espada do Espírito, não consegue mais pegar a porção para comer, precisa comer migalhas. Talvez você está no reino de Deus, mas está mutilado com o polegar do seu pé, você não consegue ficar de pé, você está o tempo todo caindo. Nessa noite eu sinto que o Senhor tem restauração para a sua vida. Que
Deus, eu quero orar nessa noite. E além de orar, queridos, nós vamos orar nessa noite, mas eu quero te oportunizar. Talvez tenha alguém aqui que esteja nos assistindo online. Se nós estivéssemos no culto presencial, eu faria esse chamado presencial. Mas talvez você tenha nesse momento a oportunidade de retornar para o Senhor. Talvez no seu coração você se reconheça como um sacerdote mutilado. Talvez no seu coração você se reconheça como alguém que precisa voltar aos caminhos do Senhor, que precisa ser restaurado pelo Senhor. Se você está nos assistindo nesse momento e quer renovar a sua aliança com Deus, coloca no chat agora: eu quero renovar a minha aliança com Jesus, e nós vamos orar por você. Talvez você esteja afastado, caído, ou muito mais, você está dentro de uma igreja, frequentando cultos, mas a sua vida está caída. Talvez você esteja precisando entregar as suas vísceras para Deus, entregar o seu interior para Deus, e você sente isso no coração. Eu te dou a oportunidade de você colocar isso no chat nesse momento. Coloca assim: eu quero renovar a minha aliança com Jesus, e nós vamos orar por você. E nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra linda na sua vida. Oh, quão boa coisa é começar essa estação com essa palavra. Deus não tem interesse em te destruir, Deus tem interesse em te restaurar. Oh, como é bom ter aquele que restaura o nosso ministério, nossos sonhos, nossas vidas. Na verdade, como é bom ter aquele que muitas vezes deixam os nossos sonhos morrerem, para que os sonhos dele sejam restaurados em nós. Os nossos desejos morrerem, para que os desejos dele estejam em nossos corações.